Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação e pela implementação da Base Nacional Curricular do ensino fundamental no nosso país. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. Primeiro, é preciso a gente lembrar que há uma divisão fundamental entre aquilo que nós chamamos de ensino fundamental e o ensino médio. Lembrando, que o ensino fundamental e médio forma aquilo que nós chamamos de educação básica no nosso país. Uma discussão antiga também seria a inclusão da educação pré-escolar e também das creches para a mãe trabalhadora dentro do sistema de educação básica dentro do nosso país. Mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu. O ponto fundamental é que havia uma discussão longa no Brasil que era a respeito da criação de uma base nacional curricular comum que pegasse o ensino fundamental e o ensino médio. O que nós temos aprovado no momento atual é essa base para o ensino fundamental e não para o ensino médio. Qual é a alegação de uma criação de uma base nacional curricular? É que o Brasil tem uma grande extensão territorial. Nós temos uma grande diversidade de realidades no nosso país. Eu tenho desde a pequena cidade até a grande metrópole com suas zonas periféricas, eu tenho a área rural, eu tenho uma zona voltada para a população indígena e quilombola, eu tenho uma população ribeirinha mais isolada, enfim, nós temos uma disparidade, uma diferença de desenvolvimento macro-regional, onde notadamente a região centro-oeste, norte e nordeste tem indicadores socioeconômicos menores do que aqueles verificados na porção centro-sul do país. Diante desse cenário, muitos educadores passaram a defender a necessidade de uma base nacional curricular, que levasse em consideração, obviamente, as peculiaridades macro-regionais, se nós tivermos uma escola no meio rural ou no meio urbano, se no meio urbano, numa cidade pequena ou numa grande metrópole, na adaptação da educação brasileira a uma educação para comunidades indígenas e para comunidades quilombolas, dentre outras. Não obstante todas essas particularidades de características culturais multifacetadas de maneira macro-regional e dependendo da população onde é que ela se encontra e qual é a sua base étnica, por exemplo, como no caso dos indígenas, havia necessidade da criação de uma base comum que indicasse, por exemplo, quais disciplinas deveriam ser ensinadas e mais ou menos o conteúdo a ser aplicado a cada uma dessas disciplinas, determinando quais as competências que o aluno deveria apresentar após o período de escolarização em cada uma das séries. Da mesma maneira que a Base Nacional Curricular deveria ter estabelecido objetivos, prioridades e metas relacionadas, por exemplo, à alfabetização. Bom, diante desse cenário, o que foi aprovado no Brasil no momento atual? A Base Nacional Curricular para a Educação Fundamental, que vai do primeiro ano até o quinto ano, a chamada Educação Fundamental 1, e do sexto ao nono ano, chamado de Educação Fundamental 2. Ainda se encontra em apreciação a Base Nacional Curricular para o ensino médio. E aqui nós temos algumas questões que são consideradas relativamente problemáticas nessa Base Nacional Curricular. A primeira dessas questões diz respeito à inclusão do ensino religioso para o ensino fundamental. A alegação é de que o ensino religioso ele é um ensino transversal, portanto, que pega teoricamente todos os grupos religiosos, pelo menos os chamados grupos principais no nosso país, que a discussão é uma discussão de tolerância, mostrando as várias religiões, mostrando os seus princípios éticos e morais,
permitindo, né, a criação de uma cultura, né, de tolerância, de respeito e não de animosidade, que permitisse ao aluno um mínimo de base de compreensão do fenômeno religioso. Aliás, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ensino religioso confessional, aquele direcionado, né, para uma religião específica, não fere a Constituição brasileira. Bom, diante disso, nós tínhamos um outro grupo com uma posição diametralmente oposta, que vai alegar que a religião é um fenômeno social, mas que o espaço da escola não deva ser um espaço de discussão de origem religiosa, sobretudo confessional. Embora eles não neguem, talvez, a necessidade ou o direito dessa criança de ter uma formação religiosa, eles alegam que essa formação deva ser praticada no âmbito das igrejas, no âmbito das confissões religiosas, no âmbito domiciliar da formação dada, herdada, né, constituída pelos próprios pais e não no ambiente educacional. No entanto, né, não foi essa versão que passou na Base Nacional Curricular. A Base Nacional Curricular mantém o ensino religioso, embora esse ensino seja um ensino, né, não confessional, um ensino genérico a respeito das religiões, de conhecimento dessas religiões e que tem caráter optativo por parte do aluno e não um caráter obrigatório. Uma outra questão que foi polêmica na Base Nacional Curricular foi a alfabetização. O Brasil aprova na Base Nacional Curricular que a alfabetização ocorra até o 2º ano do ensino fundamental 1, portanto, o 2º ano de escolarização desse aluno, mais ou menos aí por volta dos 8 anos de idade. Enquanto que, por exemplo, inúmeros educadores defendiam que nós deveríamos ter a alfabetização no 1º ano de escolarização, como aliás é normal em países considerados centrais e desenvolvidos, e que, portanto, a alfabetização deveria acontecer aos 7 anos, mais especificamente entre 6 e 7 anos, e não aos 8 anos. Mas a Base Nacional Curricular, de novo, focou na alfabetização em 8 anos, é um avanço no nosso país, mas é um avanço que para muitos ainda fica aquém daquilo que seria desejável. O ponto-chave é que o governo tem vendido para a sociedade brasileira da existência da Base Nacional Curricular como um grande avanço para equacionar os problemas educacionais do nosso país. E embora, inegavelmente, a Base Nacional Curricular seja, sim, um avanço, né, no sentido da gente dar uma padronização, uma melhora nas perspectivas, né, de educação em termos de conteúdo, disciplina para os nossos alunos, bem como para a alfabetização, ela não está longe de ser uma panaceia que vai equacionar os problemas educacionais brasileiros. Essa é uma opinião da imensa maioria dos analistas educacionais e de gente que estuda há muito tempo os problemas da educação brasileira. A educação brasileira tem um rendimento sofrível, né, quando avaliada, por exemplo, por indicadores internos no nosso país. Basta a gente ver os resultados que muitas vezes são obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio ou ainda em avaliações que são realizadas no ensino fundamental. Quando eu comparo uma avaliação internacional, e aí a referência é o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que reúne aleatoriamente estudantes do ensino privado e do ensino público brasileiro e de mais 64 países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e avalia os alunos em 3 provas: conhecimento do próprio idioma, da própria língua, no nosso caso o português, basicamente, né, uma base de gramática e interpretação de texto, o conhecimento de ciências básicas e matemática básica. Resultado: no último exame do PISA, de 65 países, o Brasil tirou a 63ª posição.
posição de número 63, o que mostra a ampla falência do sistema educacional brasileiro. E aí a crítica que muitos educadores fazem a respeito do governo, porque eu lanço uma base nacional curricular comum, que obviamente é um avanço, né, naquilo que nós havíamos acabado de falar, mas não se toca em medidas que nós chamamos de estruturais para modificar de fato a educação brasileira. A pergunta é, que medidas seriam essas? Não obstante a gente ter, outras, nós temos pelo menos 5 grandes medidas que os educadores elegem como prioritárias para tentar equacionar o drama educacional brasileiro. Vamos vê-las aqui, pessoal. Então, quando a gente fala de educação, existe mais ou menos aí 5 elementos chaves que deveriam ser atacados e que até o momento não o foram, no Brasil. A primeira questão diz respeito ao professor. E em relação ao professor, há de se ter no Brasil uma melhor formação, um plano de cargos e salários atraente, e a questão salarial. Então, via de regra, o professor brasileiro, salvo exceções que sempre ocorrem, é um professor muito mal formado, não preparado, para atuar em sala de aula diante dos inúmeros desafios de ordem, de geração e produção de conhecimento em sala de aula, de relação interpessoal dele com os alunos e entre os próprios alunos, de domínio de conteúdo, de posicionamento de matéria, de capacidade profissional, de transmissão e geração, repito, transmissão e geração de conhecimento em sala de aula. Então nós precisamos ter um professor mais bem informado. Por um outro lado, um plano de cargos e salários que seja atraente. O profissional de educação ele precisa ter lá a sua valorização com um plano de cargos de progressão na carreira, permitindo atrair as mentes mais brilhantes para a educação brasileira. No Brasil, nós vivemos uma tragédia. Menos de 3% dos estudantes universitários brasileiros querem ser professores. Na Coreia do Sul, esse número chega a 30%. Resultado, a Coreia do Sul tem um processo seletivo para professor muito mais rigoroso que no Brasil, porque os salários também são compatíveis com a responsabilidade da função. Por um outro lado, a questão salarial. Os professores brasileiros, notadamente, têm um salário muitas vezes aviltante. Só para darmos um parâmetro, um estado como o estado do Rio de Janeiro hoje tem um salário para um profissional de nível superior, que trabalhe 40 horas, de R$ 2.200. Respeitosamente a todas as outras profissões, o professor no estado do Rio de Janeiro ganha menos do que, por exemplo, um policial militar que só tem ensino médio que entre como soldado para a corporação. Com todo respeito ao profissional da Polícia Militar, que obviamente merece um salário muito maior que esse, pelo risco que corre, pela profissão que exerce, pela importância dela para a sociedade, mas nós estamos falando que do outro lado, você também tem um profissional que é um profissional de nível superior, com uma formação que demanda pelo menos 4 anos de graduação mais uma de licenciatura, que tem um desafio imenso que é formar o futuro do país e que tem um salário abaixo daquele que tem apenas a formação de nível médio. Então o Brasil vive um drama sob o ponto de vista salarial, com um plano de cargos e salários que não é nada atraente. Via de regra, você atrai um profissional para a educação, que é o que a gente acompanha, é que uma parte deles, com o passar do tempo, quer abandonar o magistério, buscando melhores condições de vida, de trabalho, de segurança e de remuneração. A outra questão diz respeito ao próprio aluno.
Não há envolvimento do aluno no processo de geração de conhecimento em sala de aula. O conhecimento em sala de aula é descontextualizado da realidade. Ele é meramente expositivo, né? Ele não chama o aluno para gerar conhecimento e mostrar que a aquisição de conhecimento permite mobilidade social, é transformadora da vida das pessoas. Então, o envolvimento desse aluno é fundamental. Mudar a maneira pela qual nós ensinamos será um grande desafio para os próximos anos. Outra questão-chave diz respeito à família. A família, via de regra, não participa do processo de acompanhamento do aluno quando esse aluno passa para o 6º ano do ensino fundamental, antiga 5ª série em diante. A família começa a entender que essa é uma responsabilidade da escola e não dela enquanto pai. E isso não é verdadeiro. O processo de ensino-aprendizagem é um processo que acontece de maneira privilegiada no ambiente escolar, mas não é somente lá. O acompanhamento, o incentivo, a cobrança dos pais é absolutamente fundamental para o sucesso no processo de educação dos próprios filhos. Por um outro lado, a gente tem que discutir a infraestrutura. A infraestrutura escolar no Brasil, sobretudo aquela pública, via de regra é sofrível. Quadra de esporte, 1/3 das escolas brasileiras não tem. Quando tem, ela não é coberta, então em período que chove o aluno não pode fazer atividade esportiva. Não há vestiário para que haja troca de roupa de maneira adequada. Nós não temos laboratórios de física, química, matemática, geografia, né, aplicadas às escolas. Boa parte das escolas não são climatizadas. Num país de clima equatorial e tropical, isso não é luxo, isso é necessidade. O conforto, né, das carteiras dos nossos alunos, para os nossos professores, a lousa não é aplicada. Imensa maioria das escolas brasileiras não tem acesso à internet e mesmo que o tenha, não tem como levar esse conhecimento para dentro de sala de aula. Enfim, nós temos escolas no Brasil que sequer banheiro tem, né? Até parede tem escola no Brasil que não tem parede, né? O que mostra que a infraestrutura tem que, de fato, sofrer um choque rápido de gestão. E, finalmente, né, o Brasil precisa de uma política de Estado de educação e não uma política de governo, que é o sabor de cada governante. A política é totalmente alterada, simplesmente para fazer diferente do meu antecessor, que não era do mesmo grupo político que eu, né? Então, construir uma política de Estado no Brasil que de fato seja levada a cabo é aquilo que será efetivamente transformador da realidade nacional. Infelizmente, a Base Nacional Curricular não aborda nenhum desses itens, né? Então não é uma panaceia, é um avanço importante da educação brasileira, mas existem muitas questões que deveriam e poderiam ser tratadas no âmbito do governo federal, dos governos estaduais e do governo municipal, num grande pacto pela educação brasileira. Aliás, nós temos o senador Cristóvão Buarque, que chegou a propor a Lei de Responsabilidade Educacional no Brasil, de maneira muito semelhante à Lei de Responsabilidade Fiscal, que atua no âmbito econômico-financeiro da União, dos estados e dos municípios. E essa Lei de Responsabilidade Educacional não passa no Congresso Nacional, porque, de fato, todos os políticos dizem que a prioridade é a educação, mas no momento prático, a educação nunca foi uma prioridade no nosso país e, tristemente, a gente observa que não o será no curto e médio prazo. Legal? Vamos apagar aqui para a gente ver lá o nosso conteúdo, fazer a nossa revisão, tentar entender esse avanço, que, embora não suficiente, é um avanço importante, né, para a educação. Base Nacional Curricular, pessoal. Com a aprovação do Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Curricular passará por uma revisão final e deve ser encaminhada ao MEC. Atualizando esse slide aqui, ela já o foi e já foi promulgada pela Presidência da República. Os destaques são lá o ensino religioso, que ganha diretrizes e que deve ser ensinado do 1º até o 9º ano, portanto, pegando do ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2. A alfabetização foi antecipada e deve ser concluída até o 2º ano do ensino fundamental 1, portanto, até os 8 anos de idade.
E as orientações sobre a identidade de gênero devem ser discutidas por uma comissão especial do Conselho Nacional de Educação. Não foi abordada na Base Nacional Curricular. Esse é um tópico polêmico, né, dentro do Brasil. A base não apaga as desigualdades, mas representa um avanço para a melhoria da qualidade de ensino no Brasil. Tirá-la do papel vai exigir grandes esforços, principalmente das escolas e redes que já enfrentam mais dificuldades, como aquelas relacionadas à violência escolar, a evasão, a diferença entre idade e série de aluno, a desmotivação dos professores, a falta de comparecimento dos pais, a falta de uma política de Estado de educação, dentre outras. Entre os pontos que levantaram mais questionamento estão a antecipação do processo de alfabetização, que apareceu apenas em abril, né, do ano passado, quase 2 anos após o início da elaboração do documento, e o retorno do ensino religioso ao texto, que já havia sido retirado, mas que foi reincluído pelo MEC de última hora e acabou ganhando o status de área de conhecimento ao lado de linguagem, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Então, pessoal, a Base Nacional Curricular, sem dúvida alguma, é um avanço. Não é um avanço suficiente. Medidas estruturais outras, como aquelas que nós citamos aqui, devem ser adotadas. Se não o forem, novamente o Brasil está perdendo uma grande oportunidade, porque o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada nos diz que para cada ano de escolarização aumenta, em média, 15% da renda desse jovem quando adulto e 15% da produtividade da mão de obra. Então ganha o indivíduo com mobilidade social pelo aumento da renda e ganha o país com uma mão de obra mais produtiva, o que permitiria a gente ganhar mais competitividade no cenário doméstico em relação ao produto importado e no cenário internacional. Legal? Um abraço imenso para cada um de vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá!